A gente já vai direto lá para Brasília, porque a semana vai ser de análise de vetos presidenciais na Câmara dos Deputados. O PL da saidinha segue nos holofotes do governo, seja oposição ou situação, e também da sociedade. Quem acompanha esse debate lá no Congresso Nacional é ele, o Bruno Pinheiro, que está chegando ao vivo, trazendo para a gente informações. O veto do presidente Lula já deu o que falar, mas agora teremos a sequência dessa novela, agora aí no Congresso Nacional, com a volta da pauta às mãos dos deputados e senadores. Não é isso, Bruno? Boa tarde, bem-vindo. Isso mesmo, Vitor. Ótima tarde a você. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Excelente semana que nos acompanha. Essa audiência está agendada, vai acontecer, ou melhor, essa sessão do Congresso na quinta-feira, 11 horas da manhã, aqui na Câmara dos Deputados, que é quando reúne o Senado e aqui a Câmara dos Deputados também. Acontece que o veto da saidinha ainda não está impedindo a pauta avançar aqui no Congresso Nacional. Então, outros 28 vetos serão analisados. A oposição está se articulando, mas acredita que este veto não será analisado já nesta quinta-feira, e sim em uma outra oportunidade, em uma outra sessão do Congresso Nacional. Durante o final de semana, conversei com o deputado Alberto Fraga, atual presidente da Comissão de Segurança aqui da Câmara dos Deputados, que durante uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, ele relembrou que quando foi aprovado lá no Senado Federal, conseguiu 80 votos, 80 senadores acabaram colocando ali os seus votos, na verdade, e aqui na Câmara dos Deputados foi também uma votação simbólica, quase que unanimidade, e que esse interesse do governo, esse veto do governo federal não representa o entendimento do Congresso Nacional, mas ele acredita que sim, eles vão conseguir fazer a derrubada do veto quando essa sessão for agendada no Congresso Nacional. Vamos ver. Nós aprovamos esse projeto com a maioria esmagadora. Para você ter uma ideia, dos 81 senadores, apenas 2 não votaram. E na Câmara foi até votação simbólica, porque todo mundo aprovou. Eu não tenho a menor dúvida que a bancada da Segurança Pública vai se mobilizar e os senadores também vão estar mobilizados para a gente derrubar esse veto que foi um equívoco do presidente Lula. Acho que o Bruno perdeu o contato com a gente. Daqui a pouco a gente pode acioná-lo outra vez. Eu sei que ele tem mais informações também sobre a ida do ministro Ricardo Lewandowski ao Congresso Nacional esta semana. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato com o Bruno e ele vai falar um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, deixa eu debater aqui com os companheiros essas primeiras informações que o Bruno trouxe sobre a expectativa em relação à análise do veto do presidente Lula, tudo levando a crer que teremos a derrubada do veto e a manutenção do texto como ele já tinha passado pelo Congresso Nacional. Deu para entender, Segré, começo com você, qual foi a jogada do governo nessa? Será que o presidente já apresentou os vetos, sabendo que eles seriam derrubados, mas como uma tentativa de aceno para a sua própria plateia? Vitor, na minha opinião, o presidente teve que acatar uma sugestão do ministro Lewandowski que sugeriu esse veto, não por uma questão dele, sabendo que é um veto impopular. A grande maioria da sociedade não quer mais a saidinha. E quando ele fez esse veto, ele sabia que estava colocando muito risco de ser derrubado no Congresso, como será derrubado no Congresso. E não é o primeiro. Então, eu espero que o governo entenda que deve modificar a maneira de levar as coisas quando tem discrepâncias com o Legislativo. Para dar um exemplo, se o ministro Lewandowski não tivesse feito uma coletiva de imprensa recomendando publicamente o veto para o presidente, muito provavelmente o presidente não teria vetado. Mas quando o ministro coloca isso numa pauta pública, ele obriga o presidente a ou acatar essa sugestão ou ter que demitir o ministro, porque não tem como colocar uma sugestão do ministro publicamente colocada de uma maneira que não é acatada pelo seu chefe, o presidente da República. É um risco muito alto, me parece que aí quem errou foi o ministro, não o presidente, e nesse caso vai de novo ter uma sanção contrária, mais uma derrubada do veto presidencial. Eu vou pegar carona nisso que está dizendo o Segré sobre o ministro Ricardo Lewandowski, porque a gente retomou contato lá em Brasília com o Bruno Pinheiro. Ele vai falar também sobre as expectativas na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para a presença do ministro Ricardo Lewandowski. Ele é esperado por aí já amanhã, terça-feira, não é isso, Bruno?
Justamente, o que na verdade era uma convocação acabou se tornando um convite. Aliás, essa semana inteira será uma semana cheia de oitivas. Ao todo, 5 ministros do governo Lula serão ouvidos aqui na Câmara dos Deputados. Em especial, amanhã, o ministro Ricardo Lewandowski. E aí, vários questionamentos, inclusive sobre o resultado, a articulação, o investimento na segurança e sobre a fuga de Mossoró, que era o assunto inicial, quando esse requerimento foi colocado em votação. Vamos ver. O motivo principal foi a fuga de Mossoró. E será a fuga de Mossoró. Houve a recaptura? Sim, houve, mas depois de 50 dias e depois de gastar mais de 3 milhões, o governo federal investe muito pouco em segurança pública. E, evidentemente, que aí está uma das razões. Quer dizer, é vergonhoso você morar num país que tem a 8ª ou 9ª economia do mundo, não sei mais, e não ter dinheiro para confeccionar passaportes. Eu conversei com alguns membros da Comissão de Segurança. A expectativa é que seja algo respeitoso, que evite o conflito, assim como em outras situações com outros ministros, com o ministro Flávio Dino, que houve um embate muito forte, uma escalada, inclusive entre os outros nomes apoiadores e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que seja uma audiência respeitosa, mas com diversos questionamentos envolvendo, inclusive, a atuação da Polícia Federal. A gente vai aguardar. A expectativa amanhã às 4h30, então já quase no finalzinho do expediente, essa audiência aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança. Vitor Brau. A gente vai acompanhar atentamente. Valeu. Obrigado, Bruno Pinheiro, pelas informações. Bom trabalho por aí. Até mais. E, Fábio Piperno, a cobrança deve ser grande, né? Como estava antecipando o Bruno, embora haja essa negociação para que seja um clima amistoso, que haja confronto, mas de uma forma respeitosa. Mas fato é que parece haver uma cobrança nesse segmento ao governo federal, né, Piperno? Na área da segurança pública, veio essa proposta, por exemplo, do fim das saidinhas, que o Congresso Nacional aprovou num momento de muito clamor popular, né? Na esteira daqueles crimes que nós tivemos na virada de ano, né? No período da saidinha de Natal. Será que o governo está devendo respostas nessa área? Será que a atuação está satisfatória no campo da segurança pública, Piperno? Basta, Vitor, o governo acompanhar, olhar com lupa o que dizem as pesquisas. Esse é, sem dúvida nenhuma, o calcanhar de Aquiles do governo. É a área mais criticada do governo federal. Então, é óbvio que merece uma atenção especial, porque há a disseminação na sociedade de uma grande sensação de insegurança. Isso acontece em todos os estados, até porque toda hora a gente vê as mais variadas notícias aí do crime organizado, do crime avulso, desorganizado também, enfim. Mas o fato é que há várias modalidades de crime atormentando a população e espalhando temor. Agora, nesse caso, é óbvio que o presidente tem suas convicções pessoais, assim como o ministro Lewandowski. Eu, por exemplo, me manifestei muitas vezes contra esse projeto. Agora, eu não sou do governo. O que o governo tem que entender? Bom, perdemos no Senado. Apenas 2 senadores foram contrários ao projeto, então é óbvio que o veto do presidente vai cair. E não é que o presidente tenha vetado tudo. Até nisso a comunicação foi mal feita. O presidente não vetou, por exemplo, os crimes que são os mais pesados. Ele não vetou, por exemplo, o fim da saidinha para traficantes, estupradores, assassinos, bandidos do crime organizado. Tudo isso está lá no projeto. O governo vetou a saidinha para outros tipos de outras categorias aí de criminosos. Mas essa comunicação não foi bem feita. E o governo vai amargar uma outra derrota. E Gani, diante disso, diante dessa possibilidade de mais uma derrota, dessa ida do ministro Lewandowski ao Congresso, será que dá para ver o governo um pouco fragilizado nessa relação com o Congresso Nacional? Dá para interpretar isso a partir de todo esse cenário? Com certeza, Brau. E eu acredito que os parlamentares vão aproveitar a situação, por mais que o clima seja amistoso,
para enfraquecer ainda mais o governo e chamar a atenção que o governo acabou vetando uma parte do projeto do fim das saidinhas e um projeto com grande apelo popular. De fato, não vai resolver a criminalidade, mas é uma sinalização de que a sociedade brasileira cansou de tanta impunidade. Os parlamentares entenderam isso e, por isso, votaram pelo fim da saidinha. O voto ali, ou a sugestão do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, era esperada. Ele teve uma linha no Supremo Tribunal Federal menos punitivista, mais em prol da ressocialização do criminoso na sociedade. O que me chama a atenção foi, com toda a experiência política por parte do presidente Lula, ter acatado esta sugestão, porque, como disse o Piperno, com certeza os parlamentares vão deitar e rolar e a opinião pública vai se voltar contra e isso enfraquece ainda mais o governo. Agora, Segre, na prática, o que estaria ao alcance do governo federal? O que mais o governo poderia fazer nessa área da segurança pública? Investir mais. O que está sendo cortado. Ou seja, hoje, quando nós avaliamos dentro do orçamento, tem menos recursos para a segurança pública. E hoje, quando você pergunta a uma pessoa, qualquer um, qual é a sua preocupação? Não é economia hoje. Pode ter alguma pessoa que esteja preocupado com, sei lá, não obter trabalho ou ganhar menos do que precisa, mas hoje o problema maior da sociedade é a falta de segurança em todos os aspectos, desde ter um furto celular na rua onde mora, até ser assaltado voltando ou indo para o trabalho, ou até ter uma casa da pessoa invadida por ladrões. Tudo isso é a preocupação principal. E é justamente aí em que o presidente veta parcialmente uma questão que defende a sociedade e, além do mais, tira recursos do orçamento da segurança. Então, não dá para entender qual é a prioridade do governo, mas que fica claro que a prioridade do governo não está batendo com a prioridade da população. Concorda, Piperno? Veja, o governo, além de tudo, ele faz... O timing está errado. Vai ter eleição para prefeito esse ano. Olha só sabe, o prato recheado que o governo está entregando de bandeja lá para a sua própria oposição. Falar, puxa vida, olha, esse governo é a favor da saidinha. Ou seja, ele é a favor dos bandidos. Não que seja necessariamente isso. Estou dizendo, já estou me colocando do outro lado porque o discurso está pronto. Você veja, aqui em São Paulo, olha o que o governo perdeu a chance de fazer. Na semana, há pouco mais de 10 dias, talvez, houve uma grande operação aqui em São Paulo, que inclusive culminou na intervenção em 2 empresas de ônibus. Uma delas tem 1.200 ônibus rodando aqui na cidade de São Paulo. E por quê? Porque essas empresas são suspeitas de ligação com o PCC. A Receita Federal fez parte dessa operação. Eu não vi uma autoridade federal, por exemplo, se manifestar em relação a isso. Nem gente da Receita, muito menos o ministro Lewandowski. O ministro está falando sobre qualquer coisa agora. Mas, no caso dessa operação, que teve lá uma participação do governo federal, ele não abriu o bico. Então, seria o momento também dele falar, olha, puxa vida, nós estamos atentos. E mais do que isso, tem outro detalhe nessa operação que causa, assim, me deixa incrédulo, que é o fato de que ontem a Justiça liberou o tal do ônibus aquático aqui em São Paulo que vai rodar lá pela Represa Bins. Essa empresa faz parte de uma dessas empresas de ônibus que sofreu intervenção. Ou seja, ela também é suspeita de ter ligações com o PCC. E olha que coisa maluca. O crime visualizou uma oportunidade de negócio, caso se confirme essa suspeita, que as outras empresas não. Porque seria como se fosse uma empresa regular de ônibus operando na água, reduzindo o tempo de locomoção das pessoas. Então, é óbvio que o crime está impregnado por toda a sociedade, em todos os setores. E o governo, além de estar demorando para atuar melhor na contenção disso, ainda se comunica mal quando tem algum êxito. Concorda? Concordo absolutamente. E o que o governo poderia fazer? Eu entendo que o combate à criminalidade passa pela diminuição da impunidade. E a diminuição da impunidade passa pelo Congresso Nacional
e passa também pela justiça. Ora, a justiça acusa o legislador, portanto, o Congresso, de que as leis são brandas e é por isso que a justiça muitas vezes acaba abrandando a pena de um criminoso, soltando o criminoso. Por outro lado, o legislador, o Congresso diz, não, as leis são boas, lei tem. O problema é que os juízes não aplicam de maneira correta. Eu não sei de quem que é a culpa, se é da justiça ou é do Congresso, ou de ambos. O fato é que o bandido nesse país ele tem a certeza da impunidade. Ele tem a certeza que o crime compensa perante o risco de ir para a cadeia. Ele sabe que a polícia vai o prender, mas em alguns meses ou alguns anos a justiça vai o soltar. Então o que o governo federal poderia fazer? Convocar lideranças do Congresso, convocar ministros do Supremo e traçar um plano de segurança pública que passe pelo aperfeiçoamento da lei e da aplicação melhor da lei para reduzir a impunidade.